Bom, vamos continuar resolvendo as questões? Às vezes, quando eu escuto algum vídeo que eu gravei, aí eu começo a não gostar e criticar. Por exemplo, agora para poder gravar isso aqui, eu fui ver onde é que a gente estava na última aula, né? Aí dizia assim, no final eu dizia assim, agora a gente vai ver o enunciado da próxima questão, só que vai ser só na próxima aula. Então é meio contraditório, né? Mas você tem que assim relevar, você sabe que a gente não teve nenhum curso de estudo e coisas assim, né? Então, na verdade, é básico, tá bom? Vamos agora resolver a questãozinha 73. Agora sim vamos ver o enunciado da questão 73. Inclusive, deixa eu contar pra vocês que a minha filha instalou no meu celular. Vocês lembram daqueles Tamagotchi? Que você tinha que dar carinho, e tinha que dar comida, e tinha que não sei o quê? Pois é. Ela instalou no meu celular agora um tal de Pou, certo? Porque aí toda vez que eu vou deixar, eu vou pegar na escola, aí ela fica cuidando do Pou. Só que o celular é meu, então o celular passa mais tempo comigo. E de vez em quando o Pou diz assim, estou sujo, por favor me limpe com sabão. Tô com fome, por favor, brinque comigo. E lá tô eu, de vez em quando, por exemplo, é um intervalo de uma aula, ou entre um vídeo e outro, aí lá fico eu, dando carinho no Pou, lavando o Pou, porque eu morro de pena do Pou morrer. Que aí a minha filha vai me matar, não é assim? Mas tô dizendo mesmo, mãe é moleza mesmo, viu? Ô bicho sem futuro é ser mãe, Deus me livre. Aí o Pou agora disse assim, estou sujo, por favor me limpe. Vou já te limpar, Pou. Peraí, deixa eu terminar esse vídeo aqui, tá? Aí você passa o sabonete nele, aí aparece o cocô do lado dele. Aí, não, vou te contar, viu? Realmente. Bom, agora sim vamos enunciar da questão 73. Suponha que na organização Felicidade LTDA, a unidade de recursos humanos, RH, conta com 10 empregados. Nesse setor, o clima organizacional vem se caracterizando por manifestações de inveja, ressentimentos, inimizades pessoais. As ações que o gerente de recursos humanos deve adotar para melhorar o clima organizacional dessa empresa incluem, vamos lá, 7.3. Promover, em primeiro lugar, a negociação entre os subordinados e a direção da organização, buscando conciliar as metas organizacionais com os interesses individuais. Perfeito. Aí eu vou procurar uma negociação e nessa negociação a gente pode chegar a um comum acordo. Essa é uma estratégia para resolver o conflito. Verdade. Vamos para 74. A gente já viu boa parte da teoria, então agora é só questões, né? Realmente. 7.4. Iniciar um processo de comunicação que exclua o feedback centrado em mentira sobre desafeto. É óbvio. Procurar ter uma comunicação onde eu vou procurar eliminar aqueles retornos, aquela retroalimentação, feedback, com base apenas em questões pessoais. Perfeito. Em questão de desafeto. 7.5. Realizar uma análise organizacional revendo o organograma, os fluxogramas, o estatuto e o regimento interno. Pessoal, essa questão eu não bato com ela não, certo? Ver o estatuto, pessoal. Regimento interno, eu até fico calado porque o regimento interno está associado com as regras, tá certo? Aí tudo bem. Mas o estatuto da empresa, mas o CESP considerou verdadeira. Esse negócio de tomar em consideração o estatuto vai longe demais. Eu sei que são exemplos da abordagem estrutural, tá certo? Modificar fatores que antecederam o conflito, tá bom? Mas o estatuto a gente vai longe demais. Fluxograma, organograma, regimento interno, fica até calada. Mas o estatuto, bom, CESP considerou verdadeira, tá certo? Giovanni, FCC. FCC ainda não mencionou essa parte do estatuto, não. Não que eu tenha visto, né? Se alguém viu, me envie por e-mail para eu poder tomar em consideração. 7.6. Diz que uma das soluções é propor aos insatisfeitos que se demitam. Aí é óbvio que não, né? Imagina se todo mundo quiser se demitir. Como é que a empresa vai fazer se ela precisa dos funcionários? Falso. 7.7. Estimular a autorreflexão. E em um segundo momento, implantar um processo participativo. Até aí tá tudo bem.
estimular a autorreflexão, ou seja, que cada um reflita o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo. E em um segundo momento, implantar um processo participativo que possibilite aos empregados exporem o que sentem e proporem soluções para melhorar o clima organizacional. Pessoal, se a gente lê essa questão 77 sozinha, a gente taca verdadeiro nela. Só que se você lembrar do enunciado, olha o que é que fala. Suponha que na organização Felicidade LTDA, inclusive se chama Felicidade, a unidade de recursos humanos conta com 10 empregados. Nesse setor, o clima organizacional vem se caracterizando por manifestações de inveja, ressentimentos e inimizades pessoais. Olha o que é que a gente tem. Manifestações de inveja, ressentimentos e inimizades pessoais. Vocês lembram dos níveis de gravidade do conflito? Que você memoriza pela sigla PEM, percebido, experienciado e manifesto? Pois muito bem. Quando a gente fala de PEM, a gente tem o menos grave, que é o percebido, intermediário, que é o experienciado, e o mais grave, que é o manifesto. Pessoal, eu não posso usar uma estratégia de confrontação quando a gente tem um conflito manifesto. Porque onde já tinha barraco, vou arranjar mais barraco ainda. Então, se não fosse esse enunciado, se falasse em uma determinada empresa, podemos adotar as seguintes soluções, e apresentasse a 77, tudo bem. Mas ele está falando que existem manifestações de inveja, ressentimentos, inimizades pessoais. Então não posso usar a reunião de confrontação. É como colocar gasolina na fogueira. Tá certo? Então a questãozinha 77 vai estar falsa, não por causa apenas dela, senão porque ela está relacionada com um nível de gravidade do conflito muito alto. Tá certo? Muito bem. Questãozinha 78. O indicador usado para definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente é definido pelo volume de pessoas que ingressam e saem da organização. É chamado de mobilidade gerencial, não é? O indicador que vai mostrar a relação entre entrada e saída de funcionários, a gente vai chamar de rotatividade, tá certo? A gente vai ter rotatividade na gestão de pessoas, rotatividade na gestão de materiais, que é a relação de contratação e demissão, tá bom? Na parte de gestão de materiais, rotatividade é a quantidade de vezes que o estoque é renovado, tá bom? Pode ser rotatividade, quociente de rotação, muito bem. 7.9. A função ou um conjunto de funções, conjunto de tarefas ou de atribuições, com uma posição definida na estrutura organizacional formal de uma organização, isto é, no organograma, denomina-se cargo. Perfeito. Esse conjunto de funções ou atribuições, o nome disso a gente chama de cargo. Esse cargo ele é claramente definido na estrutura. Giovana, e as funções desse cargo, eu consigo visualizar na estrutura? Não. Na estrutura você consegue visualizar apenas de uma maneira geral como está organizada a empresa, de uma maneira geral como são as funções de cada cargo. Você consegue saber, por exemplo, que quem está no gerente de recursos humanos vai trabalhar com recursos humanos, de maneira geral. Mas detalhado você só vai conseguir ver no manual de funções, onde vai estar descrito detalhadamente, analiticamente, todas as funções daquele cargo. Tá certo? 7.9, verdadeiro. Ui, que foi que eu fiz? 80. A departamentalização por produtos ou serviços é mais indicada quando há necessidade de muita cooperação interdepartamental. Quando a preocupação básica é o produto ou serviço e os diversos departamentos precisam sujeitar-se ao objetivo principal, que é o produto. É óbvio, né, pessoal? Eu vou ter uma departamentalização por produto quando eu preciso que várias atividades estejam sujeitas ao tipo de produto. Por exemplo, vender um carro novo, departamento de carros novos, departamento de seminovos, departamento de acessórios. Cada produto desses tem estratégias diferentes para a sua venda. Então, quando eu vou planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos para poder vender, comprar cada produto,
eu preciso que estejam submetidos a cada um. Então, a departamentalização por produto é ideal quando cada atividade precisa estar sujeito ao produto que está sendo vendido. É óbvio, perfeito. É meio assim, a mesma coisa é departamentalização por cliente, quando atender cada cliente é diferente. Por exemplo, se eu estou, deixa eu pensar aqui, se eu sou professora, né? E aí, se eu atendo uma mulher ou um homem, dá no mesmo, né? Não importa. Então, não precisa ter departamento da mulher e departamento do homem, não precisa. Mas, por exemplo, um cursinho precisa ter por produto. Uma escola, uma faculdade, departamento de concurso, departamento da escola, departamento da faculdade, por exemplo. Existem instituições de ensino que têm as 3 áreas, não é assim? Então, eu preciso que todas as atividades se sujeitem àquele tipo de serviço, àquele tipo de produto. Agora, eu não preciso ter uma departamentalização por cliente, atendimento à mulher, atendimento ao homem, não precisa. Porque tanto faz ser homem ou mulher, o tipo de serviço que vai ser oferecido é o mesmo, tá bom? Então, vai depender da necessidade da empresa. Giovana, eu posso ter vários departamentos numa empresa? É óbvio, você pode ter o que você quiser, tá? Questão 81. Há vários elementos que concorrem para acelerar a descentralização da autoridade nas organizações, entre as quais estão, ou seja, vários elementos que ocorrem para acelerar a descentralização, ou seja, para que a empresa procure dar mais autonomia para os níveis inferiores. O que é que acelera isso? A complexidade dos problemas empresariais, verdade. Quando a empresa é pequena, ela tem poucas atividades. Quando a empresa é pequena, geralmente a mesma pessoa faz várias atividades ao mesmo tempo. Só que a partir do momento que a empresa vai crescendo, vai se tornando mais complexo. E aí surge a necessidade de dar mais autonomia aos níveis inferiores, surge a necessidade de contratar pessoas mais competentes. No início, o próprio dono, ele termina tomando todas as decisões. Então, é algo que vai acelerando o processo de descentralização. Perfeito. Vamos ver o resto. Acelera o processo de descentralização a empresa como um organismo passivo de permanecer estático? É óbvio que não. Se a empresa permanece estática, eu não preciso descentralizar. Se a empresa está em um ambiente altamente imutável, então para que eu vou procurar dar mais autonomia aos níveis inferiores se não é necessário? A simplicidade das empresas que se tornam cada vez maiores. Se a empresa está cada vez mais simples, por que eu vou descentralizar? Falso. A dificuldade de se encontrar o bom senso. Essa não é algo que vai acelerar a descentralização, não. A morosidade da concorrência, olha só, por isso que eu vou descentralizar. Não, pessoal. Então, como cada vez mais as atividades que as empresas vão exercendo se tornam mais complexas, então surge a necessidade da descentralização. Lembrando, descentralizar é dar mais autonomia aos níveis inferiores. E dar mais autonomia aos níveis inferiores também significa dar mais responsabilidade, tá? Não significa que o pessoal lá de cima não vai ter a responsabilidade, eles também vão ter. Tudo que acontece dentro da empresa é responsabilidade do pessoal lá de cima, tá? Mas o pessoal lá de baixo, para poderem executar o trabalho mais adequadamente, passam por esse processo de responsabilização. Muito bem. 82 diz o seguinte: adotando-se a estrutura linear é aquela que possui o princípio da unidade de comando. Cada pessoa só vai receber ordens do único chefe, tá certo? À medida que a empresa cresce, se a empresa vai crescendo e eu tenho a estrutura linear, o que é que geralmente acontece? Isso está em todos os livros. Tende a congestionar as linhas de comunicação. Porque a estrutura linear ela é caracterizada pela centralização também. Todas as decisões são tomadas no topo ou poucas pessoas tomam as decisões. Então você imagina se todas as decisões da empresa tenham que passar pelo fulano de tal. Então, na verdade, isso vai terminar congestionando as linhas de comunicação. A letra A diz que a estrutura linear promove a criatividade e inovação para manter o crescimento. A estrutura linear, não. Uma estrutura em redes, uma estrutura baseada em equipes, uma descentralização promove a criatividade, já que vai permitir a participação dos funcionários. Mas uma estrutura linear que não permite a participação, não tem como ela promover a criatividade. Falso. A B diz que ela mantém a estabilidade, a constância das relações formais, alavancando poderosamente o crescimento. Me diga como é que manter a estabilidade, manter a constância, manter
o estático vai ajudar o crescimento de uma empresa? Não. O crescimento de uma empresa vai ser ajudado pela inovação, pela adaptação à mudança. Também isso vai ser falso. A letra C diz que ela serve como vantagem competitiva contra os concorrentes. O que é uma vantagem competitiva? É algo que eu tenho a mais, um plus, um diferencial em cima do concorrente. Então, afirmar que uma estrutura linear vai garantir um diferencial, um plus em cima do concorrente, está falso. As competências dos indivíduos, sim, isso é um exemplo de vantagem competitiva. Mas uma estrutura linear, que é uma estrutura simples, tradicional, antiga, falso. D. Ela conduz inevitavelmente ao congestionamento das linhas formais de comunicação, principalmente na cúpula, que centraliza fortemente as decisões e o controle. Verdade. Uma estrutura linear termina congestionando as linhas de comunicação. Perfeito. A E diz que ela gera agregados gerenciais de otimização. Não. A otimização tem a ver com eficiência. Não podemos afirmar que a estrutura linear facilita a eficiência de jeito nenhum. Então, à medida que a empresa vai crescendo, uma estrutura linear, na verdade, vai se tornando um obstáculo para esse crescimento. Ela não vai ajudando. Lembre apenas que a estrutura linear, ela foi uma das primeiras estruturas a serem idealizadas. Tá bom? Então, o gabarito dessa questão é a letra D de dado. 83. A técnica de representação gráfica que se utilizam símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara e precisa do fluxo ou sequência de um processo, bem como sua análise e redesenho chamada fluxograma. Perfeito. Voltando lá para aquele módulozinho que falava de gestão da qualidade. Nesse módulozinho que falava de gestão da qualidade, essa ferramenta que representa as etapas de um processo, que pode usar símbolos específicos, essa ferramenta se chama fluxograma. Perfeito, 83, tá? Módulozinho lá da gestão da qualidade, excelência nos serviços públicos, tá certo? 84. O agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciáveis para atingir os objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz é o conceito de departamentalização. Departamentalização é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle, para poder otimizar os recursos e para poder alcançar os objetivos da empresa. Então, o nome disso não é centro de responsabilidade. Centro de responsabilidade é quando a gente tem um grupo de indivíduos que vão ser responsáveis pela execução de determinado projeto, determinado processo, determinada tarefa. Esse agrupamento de funções, agrupamento de pessoas, agrupamento de atividades, a gente vai chamar isso de departamentalização. Departamentalização. Muito bem. Falso 84. 85. Nos seus primeiros estágios, muitas organizações usam a estrutura organizacional funcional, que é justamente a estrutura funcional, uma das características das empresas que são tipos fábricas, indústrias, adicionando, eventualmente, departamentos de assessoria e dando ênfase a um controle centralizado. Isso é nos primeiros estágios, né? Nos primeiros estágios, as empresas são simples, tanto a estrutura linear como a estrutura funcional são estruturas simples, tradicionais, e ele apenas está falando de estrutura funcional, adicionando departamentos de staff, de assessoria, onde essas empresas elas vão centralizar o controle. Só está verdadeira essa questão porque fala nos seus primeiros estágios, né? Então é o que acontece na empresa. Com o tempo, a tendência é descentralizar, mas nos primeiros estágios, ou ela tem uma estrutura linear, se viesse linear aqui também não está errado não, viu? Ou ela tem uma estrutura linear ou funcional, que vai adicionando alguns centros de assessoria, para poder ter um controle melhor dentro da empresa. A partir do momento que a empresa vai crescendo, vai surgindo a necessidade de ter equipes trabalhando. Uma estrutura em redes resolve um problema para empresas que precisam de um dinamismo maior, tá certo? Então, nos primeiros estágios, as empresas tendem a ser centralizadas.
tanto a funcional como a linear. Perfeito, 85. Tá certo? 86. Na ausência de planos, a ação organizacional perderia o sentido e se tornaria aleatória e sem rumo. Nesse sentido, todo planejamento se subordina a uma filosofia de ação. O planejamento estratégico se caracteriza por planejamento estratégico. E vamos lá, letra A. Ser desenvolvido no nível operacional, mais voltado para as contingências internas, no sentido de antecipar-se a eventos que possam ocorrer dentro da organização. Eu te pergunto, como é que o planejamento estratégico vai ser desenvolvido no nível operacional? Você concorda que não tem lógica? O planejamento estratégico é procurar uma integração entre o ambiente externo e o ambiente interno da empresa. Falso. Ele deve estar no nível estratégico. B. Ter uma base predominantemente retrospectiva, no sentido de aproveitar a experiência passada. Eu não posso dizer isso. A gente vai ter, por exemplo, planejamento estratégico baseado em cenários, que vai ter uma abordagem projetiva, uma abordagem prospectiva e não retrospectiva. Não posso afirmar que o planejamento estratégico ele é retrospectivo. Vai depender do tipo de empresa, tá certo? Tem empresas que cada vez mais precisam inovar, antecipar. Falso. C. Ser orientado para o futuro, adaptando a organização a um ambiente mutável, dinâmico e competitivo. Aí sim, o planejamento estratégico é óbvio que deve ser orientado para o futuro, adaptando a organização a um ambiente mutável, dinâmico e competitivo. D. Ser voltado para a adaptabilidade e inovação dentro da organização e se estende pelo médio prazo. O pessoal está falso. Planejamento estratégico é para o longo prazo. E tem mais outra coisa. O planejamento estratégico, ele pode estar voltado para a adaptabilidade, mas ele pode estar voltado também para a inovação, ou seja, buscar se antecipar aos problemas. Isso não é uma característica dele, que ele deve ser voltado para a adaptabilidade. Isso aqui é apenas um exemplo de planejamento estratégico. Tá certo? Muito bem. Questãozinha 87. As capacidades cognitivas mais sofisticadas do administrador, relacionadas com o diagnóstico de situações e com a formulação de alternativas para a solução dos problemas, permitindo-lhe planejar o futuro, interpretar a missão e desenvolver a visão organizacional, correspondem às suas habilidades conceituais. Pessoal, se eu tivesse com uma apostila completa aqui, como a gente acontece com o curso modular, eu ia dizer para você, abra na página 17, questão 18, tá certo? Mentira, que eu nem sei se é a questão 18. Mas se você for para o nosso módulo 1, na parte de resolução de questões, você vai ver uma questão idêntica a essa daqui, só que tipo ABCD, da FCC, onde ela diz assim, corresponde às suas habilidades, aí tinha 2 pontos. Aí tem letra A, por exemplo, conceituais, B, humana, C, técnicas, D, operacionais. Giovanni, existem essas operacionais? Não. Nós vamos ter 3 habilidades gerenciais, conceitual, técnica e humana. Conceitual é a teoria, a técnica é a prática e humana é lidar com gente. Então essa habilidade mais sofisticada, cognitiva do administrador é a habilidade conceitual. O que é que eu quero te mostrar com isso? Que uma questão que é da FCC pode muito bem ser transformada para o CESP. Por isso que é tão necessário você resolver várias vezes as questões, até você memorizar, até entrar por osmose. Muito bem. 88. De acordo com Michael Porter, ao analisar o ambiente competitivo no processo de planejamento estratégico, a empresa deve focalizar a existência de uma empresa potencialmente forte no mesmo ramo de atuação, o comportamento dos consumidores e o grau de importância dos produtos substitutos. Verdade, pessoal. Michael Porter, ele fala que é necessário você analisar 5 forças
competitivas. Produtos substitutos, se aumenta o preço da carne, facilmente eu consumo frango. Tem que analisar o poder do consumidor, poder do fornecedor, concorrência atual e a ameaça de novos concorrentes. Ele citou 3 aqui. Então, a questão 88, perfeita. Questão 89. Departamentalização é uma maneira sistematizada de se agrupar atividades em unidades organizacionais, definidas conforme um determinado critério, com o objetivo de melhor adequação da estrutura aos objetivos organizacionais. Perfeito aí. Frequentemente, nas indústrias, a departamentalização representa a quebra do produto em partes essenciais, das quais se encarregarão as pessoas responsáveis por sua manipulação e montagem. Nesse caso, terá sido utilizado o modelo de departamentalização se eu vou quebrar nas indústrias o produto em partes, a gente está falando de uma departamentalização por processo, tá certo? Na departamentalização por processo é que eu vou ter uma sequência de atividades, então vou ter, por exemplo, só corte, costura, estampa, acabamento. Então, essa departamentalização por processo é que vai quebrar o produto em partes. 89, letra A. 90. Uma organização pode ser estruturada segundo diferentes critérios de departamentalização. Se a intenção da organização é estruturar-se para o atendimento das necessidades do seu público-alvo, ela deve optar pelo critério de departamentalização por cliente, não precisa nem olhar para os itens. Se eu tenho que adequar as minhas funções de acordo com o público-alvo, então vou ter uma departamentalização por cliente. Por exemplo, possivelmente em um hospital, o atendimento para uma criança é diferente do atendimento para um idoso, é diferente do atendimento de uma mulher. Então eu posso ter departamentos diferentes, onde cada departamento vai se adaptar a atender o seu público-alvo. 90, letra D. 91. Para que as funções planejamento e organização possam ser efetivas, precisam ser complementadas pela função direção, a ser aplicada junto às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, da habilidade da liderança e da motivação. Enquanto os administradores dos níveis institucional e intermediário utilizam uma linguagem de administradores para conversar entre eles, os do nível operacional devem se comunicar por meio de 2 linguagens distintas, a dos administradores e dos não administradores. Perfeito até aqui. A gente tem nível institucional, que é o estratégico, nível intermediário. Os 2 vão usar uma linguagem mais técnica dos administradores. Já os supervisores, que estão no nível operacional, eles vão ter uma comunicação de não administradores com seus subordinados e de administradores com seus chefes. Perfeito. Assim, os supervisores costumam utilizar uma linguagem não administrativa por meio de comunicação ascendente com assuntos tipicamente administrativos, tendo como interlocutor outro administrador. Falso. A linguagem não administrativa é por meio de uma comunicação descendente. A linguagem administrativa é por uma comunicação ascendente. Tá certo? A única coisinha aqui é isso aqui. Tá certo? Com assuntos tipicamente administrativos, tendo como interlocutor outro administrador. Se não tivesse ascendente, se tivesse linguagem administrativa por uma comunicação ascendente, com assuntos tipicamente administrativos, tendo como interlocutor outro administrador, a questãozinha estaria verdadeira. Tá certo? Então, a linguagem administrativa é ascendente, a linguagem não administrativa é descendente. Então, a 91 tá falso. Tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Próxima aula a gente continua com mais questões. Um abração a todos.